Uma boa noite a todos. Estamos começando a nossa live com o tema das dificuldades para fazer estimativas e quando chegaremos a 100 mil mortos no Brasil. Enquanto esperamos a rede estabilizar, vamos fazer aqui algum teste para ver se já está transmitindo. Ok, já está disponível. Vamos ouvir o som. Perfeito. Muito bem. Enquanto ainda a gente espera mais alguns momentos, eu vou aqui mostrar para vocês uma camiseta de Catanduva, da única vez em que eu participei de um carnaval na minha vida, que foi no bloco do Rio Limpo, quando os ambientalistas de Catanduva formaram um bloco de carnaval e o Eros, que era o responsável, né, me comunicou, e o governo municipal daquela época era um pouco, digamos assim, truculento. Aí eu falei, para que vocês não corram o risco de apanhar dos seguranças, eu vou com vocês filmando. E foi o que eu fiz. Foi a única vez que eu sambei na minha vida, mas foi por uma boa causa. A partir desta live, eu vou fazer o que eu fazia nas minhas aulas. Eu dei aula, como a maioria sabe, eu dei aula na Unital, no ITA, de São José dos Campos, e também no IMES, né, Catanduva, a conhecida antiga Fafica. E lá fui por muitos anos. Eu pretendo, então, no início, enquanto a gente espera a estabilização da rede e a entrada dos amigos, a gente vai contando alguns causos. Então, esse foi o primeiro caos. Eu acho que já estamos bem estabilizados, com diversas pessoas já. Francisco, Ângelo, Ricardo. Isso aqui é o que dá para ver. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Isso. Vamos manter os monitores. A televisão também está ligada, mas eu acho que o Mandetta e o Gabardo já falaram bastante. Não tem muito mais o que acrescentar. Muito pelo contrário. Vamos lá, então. Celina entrando também, de Catanduva. Ok. Vamos então começar aqui. Olha, eu passei. Todo mundo já deve ter visto, né, as estimativas que eu tenho feito. E dessa vez eu procurei. Eu tive problemas para fazer uma estimativa que funcionasse. E aí eu descobri algumas coisas, né? Eu vou, obviamente, repartir com vocês para que comecem a mentalizar e não acreditar muito em que vai chegar a 150 mil mortos só no Rio de Janeiro. Olha, até é possível, né? Com esses governantes que nós temos, tudo é possível. Mas não vai. Não tem como chegar, não. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Antes de mais nada, opa, aqui, aí, hoje, os Estados Unidos completam. Recebi aqui a visita de um gato. Vem cá, ô fulano, mostra a tua cara aqui pro pessoal, fala um oi. Esse daqui é o Cookie, é um gato que nós adotamos pequenininho. Nós chamávamos ele e o irmão dele de surigatos, porque eles, provavelmente por serem de rua, apesar de estarem numa loja de alimentos de gatos, de cachorros, pets, eles sentiam o cheiro de qualquer coisa e já esticavam o pescoço para saber o que era.
Como todo bom gato, né? Mas vamos em frente. Então, hoje, os Estados Unidos completam, é o 100º dia desde a primeira morte nos Estados Unidos. E eu queria começar por ali, né? Já que o Trump snowball em cima da gente, e quando você olha os gráficos, né? Não tem porquê. E a gente olha aqui, ó, em que eles estão com 112 mil mortes e nós com 35. Hoje saiu já o novo dado, 37.312. Esse 35 aqui é dado, acho que de anteontem, né? Não, de ontem. Então, eu fiz o gráfico antes de divulgarem agora o número de hoje, que foi de 1.382 mortes. Para um domingo, é muita gente. Então, eu não sei se realmente eles trabalharam melhor hoje, estão começando a trabalhar melhor, os governos, né, porque esses dados vêm dos governos estaduais, ou se estão subnotificados, e aí nós vamos ter uma desagradável surpresa aí na terça-feira, né, amanhã e terça. Mas o interessante aqui dessa curva, que eu gostaria de aproveitar, e que vai ser o tema, é uma coisa importante para nossa compreensão de o que acontece. Eu queria frisar, deixa eu dar mais uma reguladinha aqui e puxar para cá. Aí, assim, quando eu mexer as mãos, fico visível. Uma coisa assim que fica difícil, ó, e que a maioria que as pessoas estão fazendo previsão estão errando, é que todo mundo se concentra nessa parte aqui da curva, tá vendo? O Brasil também, ó, nessa parte aqui da curva. O que significa isso? Que é uma exponencial, tem uma razão, mas e daí? Isso aqui vai continuar sempre? Não. Olha os Estados Unidos. Ele veio aqui até mais ou menos 15 de abril e há aqui uma inflexão, uma inversão no sentido. Vamos chamar isso aqui de côncava, né? Ela passa a ser convexa. Percebe? Se o ponto de visualização estiver aqui, né? Próximo do zero. Então, ela está nessa subida, aí ela tem uma inflexão e ela passa a ser inverter a sua curvatura. Então, ela forma mais ou menos um S, ó, presta atenção. É por isso que a gente chama de sigmoide. No Brasil, quando vai acontecer isso? É futurologia, mas nós temos já alguns indicadores bons, muito bons. Vamos ver? Olha aqui, ó. Para ficar bem claro o que eu quero dizer, usando os Estados Unidos como exemplo. Aqui começa uma espiral, uma exponencial, ela começa bem suave, de repente ela tem uma explosão danada, e olha só, em 15 de abril, ela atinge o máximo aqui dos Estados Unidos, que foi 2.638. E aí, ó, ela continua aqui no platô aqui por alguns dias, né, uma semana, do dia 15 ao dia 27, a 10 dias, né, 12 dias, e aí começa a ter uma queda pronunciada. Quer dizer, nos Estados Unidos não está muito pronunciado assim, não, mas é uma queda, né? É uma queda. E que continua caindo. E é isso que vai acontecer com a gente também. Mas vamos ver mais um dado. Ó. Então, é preciso estar bem claro na cabeça que são dois gráficos que nós temos que ter em mente. Um é as mortes por dia, que é esse caso, e o outro é a totalização dessa curva. Então, aqui você vem somando os dias. Ó. Se isso aqui fosse uma equação, oh, meu Deus! Tchau, né? Ai, ai, ai.
esse gato me aprontou aqui. Aqui você tem, ó, essa curva que são as mortes diárias, e depois você tem a outra curva que é a soma, né? Se isso daqui fosse, que é o próximo, se aquilo lá fosse uma equação contínua, né? Isso daqui seria o quê? A integral, né? A famosa integral. Como aqui são mortes diárias, não é contínua, ela é discreta, né? Discretizada. Então, o que que acontece? Nós fazemos a somatória, né? Totalização, e aí vai dando essa curva aqui, ó. Tá, dá para ver? Tá legal, né? Nós vamos fazendo aqui. Oh, meu Deus do céu, esse gato tá demais hoje. Vai passear, vai. Vixe, perdi aqui o. Jesus do céu. Aqui. Então, ó, você vê que. Voltando, nós temos aqui os. Vamos voltar aqui para o anterior, ó. Cada dia me gera uma informação, ok? E a somatória dela vai me dar a área até aquele ponto que eu estou analisando. Então, ó, como nós estamos aqui em 6 de junho, que é o último dado ontem, né, que eu tenho, então, quando eu somo todas aqueles pontos, ó, isso daqui vai me dar a área, né? Esse valor aqui vai ser a área até esse dia, até ontem. O que é interessante aqui? Ó? A primeira coisa é chamar atenção para vocês. Ó, isso daqui está na escala linear, né? Vamos apontar aqui com o mouse. Ó. Se você passar para a escala logarítmica, né, que os matemáticos gostam, mas para nós, ó, não é muito legal, não, né? Fica meio estranho. Então, assim, você que não entende muito de matemática, usa a escala linear, né? Um abraço a Dora, ao José Veríssimo. Bacana. Olha, voltando aqui para esse lugar, nós vimos aqui, ó, que ele subiu até aqui mais ou menos dia 15, né? De abril, e aí ele sofre uma inversão, né? Ele passa a cair. Ele passa a cair. Aqui no gráfico, ó, você percebe aqui que ele vai côncavo, ó, tô chamando essa parte aqui de côncavo, né? Então a outra é convexa. Você vê que em algum lugar aqui, ó, a gente sabe que é dia 15 porque aquele gráfico fica claro de ver, né? Então, ó, ele sofre aqui uma inversão, é muito difícil enxergar isso, né? Você enxerga aqui, ó, quando você olha aqui, fica fácil de ver, né? Por que que isso nos interessa? Como nós ainda estamos crescendo, né, ao infinito, é, o que que acontece? Nós precisamos de alguns indicadores que nos mostrem que nós vamos inverter. E é isso, quando inverter, se não tiver uma segunda onda, né? Aqui nos Estados Unidos, ó, inverteu e por enquanto ainda não teve uma segunda onda, né? Volta lá, ó. Você vê que ele cai, ele tem essas variações por causa do fim de semana, aquele problema de sempre, né? Não é só o Brasil. Todo mundo, no mundo inteiro acontece isso. Luizinho, prazer em vê-lo. Que bom que você me achou na internet e me mandou pedir de amizade. Foi bacana ver tuas fotos, ver que você tá bem conservadão ainda, tá com os filhos bonitos. Vamos em frente. Então, olha, o que que acontece aqui? Não teve uma segunda onda, né? E os Estados Unidos é meio relaxadão, e eles têm o Trump, né? Que o Trump é pior, não sei se é pior, mas aparentemente acho que é pior que o Bolsonaro. Então, o tempo dirá, né? Claro.
Daqui a 12 dias, a gente vai ter essa certeza. E nós estamos 12 dias, mais ou menos, né? 10, 11, 12 dias atrás dos Estados Unidos. Nós não vamos chegar na situação deles, nem a pau. Nós vamos ter que ficar muito ruim para chegar lá. Então é isso, ó. Quando nós detectarmos que esse crescimento aqui ele está diminuindo, né, significa que nós estaremos chegando no nosso teto, né, o platô aqui. Né, nós vamos andar aqui um platôzinho e depois vamos cair, que é o que tem acontecido com todo mundo, menos ainda com os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos também, né? Eles ficaram aqui um platôzinho de alguns dias, uns 10 dias talvez, ou 12 dias, ao menos até, né? Uma semana. Eu fiz a média, eu acho que eu até publiquei já no agora à tarde. Não, eu não publiquei. Eu fiz, não, aqui, ó. Fiz sim. Tem aqui dos Estados Unidos, mas aqui eu fiz do total. Eu fiz também do número diário de mortes, mas eu acabei não publicando. Eu vou publicar depois. Deixa eu voltar aqui para eu poder ir lendo. Muito bem. Eu acho que ficou claro, né? Você tem um momento aqui que ele para, ele vai diminuindo o crescimento. Ó. É que aqui, como tem as contagens, mas eu faço pela média justamente para que a gente saiba eliminar esse problema dessas variações de fim de semana, né? Muito bem. Aqui a última coisa que eu tinha falado aqui era da escala logarítmica, né? E aí nós vamos ver o Brasil. Então, eu tenho aqui aquela média de 7 dias que eu faço. Ela não é uma média móvel, ela é uma média fixa. Ou seja, eu pego um período de 7 dias, acho a média e traço aqui. Aqui são os dados reais, né? Reais, quer dizer, é o divulgado naquele dia. O real seria realmente se a gente pegasse e pusesse nos dias. Aliás, curiosamente, os Estados Unidos, eu tinha feito essa curva aqui, né, há uns tempos atrás, e se vocês olharem o que eu publiquei há umas 2 semanas e o que eu publiquei aí ontem, vocês vão ver que tem diferença. Ou seja, eles recalcularam todos eles redistribuíram aqui. Então, assim, eles não têm feito igual a China, né, que jogou 2.000 casos num dia só, ou então como a Espanha, né? Aliás, o Gabardo, o ex-secretário, né, disse ontem, e que está falando agora aí na Globo News, né? Ele disse ontem que não tinha nenhum exemplo de revisar e diminuir. Mas ele se enganou, né? Tem a Espanha, né? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu mostro aqui, ó, né? Aqui eu estou na Itália, South Korea, não, Spain. Deixa eu achar aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ele vem aqui, ó, quase 2.000 mortes negativas. Eles reduziram. Eu acho ruim, né? Porque a partir de agora, como é que você vai usar esse gráfico, né? Então ele vai produzir informações falsas. Talvez eles devessem fazer como em geral se faz, né? Redistribui aqui e fim de papo. Mas a China fez assim também, né? Então, quem está certo? Só Deus sabe, né? Os que estão chegando agora aí, ó, se quiserem, rebobinem depois. Uhum. O Luiz Vieira, que é um cientista do INPE, está dando aqui uma sugestão ou uma orientação.
Ele é um cientista que fez a correlação entre. Ô, Luiz, você tem que traduzir aquela correlação da lombardia que você fez, né, das pessoas só de fato de irem ao supermercado já aumentava a contaminação. Seria muito interessante aquilo lá traduzido de uma forma que qualquer pessoa pudesse ver e entender, e não aqueles gráficos complicadíssimos, né, ou complicadérrimos, né, como a gente gosta de dizer. Então vamos continuar aqui, ó, porque todo mundo acho que já está entendendo a dificuldade, né? Então a gente vem aqui para o Brasil. Olha só, que coisa muito interessante. Então, quando a gente faz aqui a média de 7 dias fixo, fica claro ver que entre uma semana e outra, e a próxima, eu posso medir, de fato, a evolução da doença, no caso das mortes, né? Porque o da doença são números pouco confiáveis, ou menos confiáveis. E o da morte, apesar de que todo mundo sabe, né, que os testes, eles têm que ser, a pessoa, quando você coleta lá o sangue, ele tem que ser conservado em temperatura negativa. E como eles põem em gelo, aí fica 2 dias esperando, o que que acontece? O vírus desaparece, e aí os marcadores, né, desaparecem, e aí você não tem como, não é Covid. Ele aparece como não Covid, a pessoa morreu de Covid, mas o teste diz que não é Covid. Por isso que tem aquela curva grande, né, que eu já mostrei aí outro dia. Observem aqui, ó. Eu peguei a partir de ontem 1.014 casos. Não, 1.005, né? Foi ontem ou anteontem? Agora já estou até na dúvida. Hoje é domingo? Então foi anteontem. Eu peguei aqui esse valor, ó, essa média, né, de 7 dias, de sexta-feira para trás, e dividi da outra sexta-feira até o sábado, né, anterior. Então eu fui medindo aqui, ó, e a gente viu que há um mês estava em 26, né, da 1, 2, 3, 4, da quarta semana para a terceira, deu um salto de 26%. Depois para a penúltima, deu um salto de 9,6%. E para essa última, o salto foi de 4,7%. O que significa? Significa que esse aumento aqui de mortes por dia está diminuindo. Nós estamos aqui com um número alto, né? 1.400, que deu aí, foi quinta, né? Que é muito alto, é realmente assustador. Mas é assustador, mas está diminuindo. Então, assim, se você comparar com os Estados Unidos, eles chegaram a 2.600, né? 2.638. Então, nós não somos ainda a pior situação do mundo. Estamos mal, muito mal. Mas ainda não é comparável aos Estados Unidos. O que isso quer me dizer aqui quando eu fico olhando para isso daqui, ó? Que eu estou chegando no ponto de inflexão. Então, a partir de agora, eu estou considerando em que a semana que vem já será o ponto de inflexão. É uma consideração que eu faço, né? Antes aqui, ó, vamos vir para cá, né? É uma premissa que eu faço, em que nós já estamos, apesar de que eu não escrevi aí, né? Já estamos aqui no ponto de inflexão. Eu vou fazer agora a simulação e não estou muito preocupado com os números em si, ou com o detalhamento ainda como eu vou explicar daqui a pouco, quais são as premissas. Eu estou preocupado com o global. Se o que eu estou fazendo, ele está me dando algum número, ou alguns números realísticos, próximos da realidade. E eu estou muito convicto, e eu acho que as pessoas que estão aí, que entendem um pouco de matemática, vão
ficar também convencidos dessa minha simulação aqui, que é uma simulação aproximada, simples, mas tem que ficar muito claro, tem que ficar muito claro em que a ideia é mostrar a metodologia primeiro e não necessariamente o erro. Eu vi aqui o Veríssimo, ele não entendeu muito bem, né? Então, ó, Veríssimo, só para bater de novo, ó. Essa daqui, a vermelha, é a curva dos Estados Unidos. Ó, ontem eles tiveram 112 mil mortos. Essa daqui é a do Brasil. Ontem nós tivemos 35.930 mortos. Percebe? Nós estamos, ó, mais ou menos 12 dias, 11, 12 dias atrás dos Estados Unidos. Se você olhar essa curva aqui e projetar mais um pouquinho, ó, se ele seguisse essa curvatura, nós vamos chegar aqui, ó, que vai ser o quê? 40 mil? 50 mil? 50 e poucos mil? Então, assim, nós não. Para chegar nos Estados Unidos, a gente tem que continuar piorando e eles têm que parar de piorar, o que ainda não está muito claro, rápido. Então, assim, como nós estamos 12 dias atrasados, ó, 12 dias atrás, ó, os Estados Unidos estavam aqui, ou melhor, aqui, desculpa, volta 12 dias, ó, com 96 mil mortos. E nós estamos com 35. Então, nós estamos, ó, no mesmo quantidade de dias a partir do primeiro morto, nós estamos um terço dos Estados Unidos. E não tem como a gente triplicar eles vão ter que parar de crescer e nós vamos ter que continuar por muitos meses. Por que eu estou falando meses? Que é o que a minha simulação vai mostrar. Percebe? Olha só. É lógico que nós estamos fazendo algumas considerações. Vamos lá, então. Aqui ficou claro, né? Aqui, ó, nós estamos diminuindo percentualmente o aumento semanal, né? O aumento semanal de número de mortos. Então, ó, a média da semana anterior, semana que eu estou falando não é de domingo a sábado. É o quê? É de sábado a sexta-feira nesse caso, porque anteontem foi sexta, que foi quando eu fiz isso daqui. Eu não fiz de hoje, e nem esperei sair os números, porque, para ser sincero, eu esperava que ia ser subnotificado. E como saiu esse número grande, de 1.382 mortos, quase 1.400, eu estou preocupado. Isso daqui pode ser simplesmente não houve subnotificação, ou a nossa situação está tão ruim que esse número aqui subnotificado, da terça-feira, vai ser 2.000, 1.500, 2.000. Então, assim, eu até fiquei assustado agora, né? Que foi divulgado esse número. Eu vou ter que fazer um ajuste grande aqui na minha simulação. Mas ficou claro aqui por quê? E por que eu falo do Trump e do Bolsonaro? Porque são os dois presidentes que ignoram, que não querem enxergar ou que não conseguem enxergar, e eu não sei realmente dizer, e eles não conseguem ver o drama que a gente está vivendo, né? É uma negação da realidade, é igual muita gente que sofre de câncer, né? Ou muita gente viciada, né? Ela não se convence de que ela é viciada, ela não se convence que ela vai morrer, então ela passa por uma fase de negação. E é o que a gente fala, que o Bolsonaro e o Trump, eles estão vivendo uma fase de negação, assim como muita gente. Eu mesmo, todo mundo aqui, quando você olha, depois que vocês verem aqui o que eu vou falar, vocês vão achar que vai ter tendência a acreditar que essa simulação que é especulativa, vão até um certo ponto, vocês vão querer acreditar nesses números que eu vou dar. Vocês vão achar que a situação do Brasil está começando a mudar, o que pode ser verdade ou não pode. Mas então ficou claro aqui, né? O salto, ó, numérico, ele está diminuindo
provavelmente vai zerar e vai começar a cair. E eu estou supondo que vai ser na próxima semana ou na seguinte. Estou sendo otimista, mas é só para fazer o cálculo. Depois, assim, conforme os números vão evoluindo, a gente vai adaptando e eu vou melhorando o modelo. Parece que está todo mundo ou não está entendendo nada ou está entendendo tudo. Vamos em frente, ó. Eu preciso de um modelo o mais realista possível. Eu vou pegar algum país, eu não vou pegar a China, que venceu em 7 semanas, né, eles venceram o corona, porque lá é diferente, né? A gente sabe que o chinês, ele obedece o governo e fim de papo. Na Europa, com as multas de $1.000, lá está 1.000 euros, né? Também o europeu virou obediente ao governo, né? Então, mas o europeu, eu acho que ele estaria mais a Itália, né? O modelo, a Itália, eu acho que é um modelo que a gente pode seguir inicialmente razoável, né? Que para nós, eu acho que inicialmente parece que vai se adequar mais. É óbvio que nós vamos ter que ir vendo isso. Quando você olha aqui, ó, a Itália, nas últimas semanas, você vê que Veríssimo, a ideia aqui não é discutir política, a ideia aqui é discutir modelos de matemáticos, né, de previsão do fim da crise, da pandemia. E não necessariamente ver se está ou não está preocupado. Isso daí, no momento, não interessa muito, porque é o que a gente tem. Então, assim, o governo fazendo das dele ou não fazendo, o Dória fazendo isso, fazendo aquilo, o Witzel e o outro e não sei quem, Caiado, né? Então, assim, em princípio, é o que a gente tem, é o que eles estão fazendo e nós vamos ter que conviver com isso. Porque, infelizmente, nós somos cidadãos que podemos influir pouco. Eu pego todo esse material que eu gero aqui e encho o saco dos deputados e senadores, né? Já até mandei para os juízes. Por quê? Porque ninguém entende exatamente o que está acontecendo. Então, qualquer coisa, qualquer síntese, qualquer dado em que as pessoas possam ter um mínimo de entendimento, isso ajuda, pelo menos, a pensar em como agir. E hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aqui, ó, igual a Itália fez. Por que a Itália, em 9 semanas, ela saiu aqui de 919 mortes, que foi o pico, ó, sendo que na média naquela semana foi 814. Percebe? 814 mortos e eles foram caindo, ó. Isso daqui ó, é a pegadinha, né? Da mesma forma que aqui é uma exponencial crescente, aqui uma exponencial é um decaimento exponencial. Olha só, você pensa assim, aqui, o que acontece? A gente conta quantos dias demorou para dobrar o número de mortos, né? É isso que você conta aqui, aí você vai ter a razão. Se for 10 dias, você vai fazer o quê? Você extrai a raiz 10 de 10, né, do número 2. Você bota lá o quociente 10 e aí você vai ter um número de crescimento. Que é o que a gente faz. Nas minhas simulações lá que eu vou mostrar já de novo, é o que eu fiz. E aqui no caso, ó, quando você olha aqui, olha só que coisa, eu vou repetir isso daqui, porque muita gente não entende. Então, assim, tem que ficar muito claro o que é um decaimento exponencial. Olha só, passou uma semana, ó, saiu de 814 para 623. Olha só que coisa. É isso mesmo? Vamos deixar grande aqui para não ter dúvida. 623.
Aí passou mais uma semana, 556. Mais uma semana, aqui, ó, um mês, né? Um, dois, três, quatro, ó, 345. Pô, você olhou isso aqui, você fala o quê? Ah, mas um mês acabou, né? Mas isso daqui é uma exponencial também. O que que significa exponencial? É uma curva, não é uma reta. Então, assim, a reta vem aqui, você projeta que acabou? Não. Isso daqui vai cair, vai fazer uma curva também, ó. Uma curva, está muito claro, né? Eu devia ter deixado um pouquinho mais escura, mas se vocês olharem aqui o azul, deixa eu ficar de longe para ter perspectiva lá. Quando você põe olha, essa curva aqui azul são os dados reais. Você vê aqui que está tendo uma caída, ó, e ele não vem em linha reta, ele vai se aproximando do zero. E aí que está a pegadinha. Por quê? Você acha que vai acabar rapidinho e não vai acabar rapidinho. Vai demorar ainda mais uns 2, 3 meses. Você vê, ó, de 345 passou para 274, eu acredito, ou 285. Não, não, eu falhei aqui de botar vermelho e aumentar o tamanho, mas não tem importância. Depois vem para 201. Olha só, não caiu para metade. E aqui cai aqui, ó, caiu 40 só, 201 para 160. Aí depois de 160 para 94. E olha aqui, ó, quanto mais se aproxima de zero, mais devagar cai. Olha só, 94 para 78. E a semana que vem, provavelmente, vai ser um caimento pior ainda, menor, ou melhor, menor ainda. Então, assim, essa curva da Itália ainda vai aqui mais de mês, 2 meses, talvez. E a da China também demorou, mas eu não preparei a da China aqui porque não era o nosso foco, né? Então, aqui agora a gente vem para as nossas premissas. Eu estou usando a Itália como modelo. Na Itália, eu botei um mês aqui, mas é uma semana. Fazer as coisas de olho nas entrevistas é meio complicado. Então, ó, a Itália ficou uma semana no teto, né? Ó, tira a dúvida. Aqui, ó. Ela ficou 7 dias. Talvez até menos, talvez um dia mais ou outro, não tem importância, né? Nós estamos aqui, quando a gente está fazendo essas estimativas, nós estamos, como a própria coleta de dados é errada e os números também têm erros, e no caso da Covid, né, são erros grandes por causa da falha dos testes, que é muito grande, então você tem que olhar o grosso mesmo. Então as estimativas elas são grosseiras, mas você sabe que tem, ó, quando você olha a Itália aqui, você sabe que está tendo um fim. Então, assim, pode ser que demore uma semana a mais, um mês a mais, porque você não tem o dado correto, mas você sabe que está caindo. Então, é isso que nós temos que nos fiar. Então, ela ficou uma semana no teto e é o que também nós vamos considerar para o Brasil. Ou seja, eu já considero que nós estamos, a partir da semana que vem, caindo. Eu estou considerando aqui, ó, foi uma queda de 90%, volta lá, saiu de 814 e chegou em 78. Isso dá mais ou menos 90, uma queda de 90%, né? Eu arredondei aqui para. Na verdade, é um número um pouquinho pior, né? Porque o Brasil não tá pior que a Itália, né? Então, eu coloquei um número um pouquinho pior. E essa queda de 90% em 9 semanas, ou 72 dias, né? Por que eu preciso desse número 72? Para extrair a raiz 72 do número 0,9, né? 90%, olha, 0,1, né? Se eu pego o número 1 e subtrair 90%, eu vou ter 0,01, né? 0,1, não, 0,1, 0,1. Aí eu extraio a raiz de 72 e chego que a minha queda ao dia é 3,1%. Quem não entende muito de matemática, nem acredita.
Quem gosta de matemática faz as conferências. Bom, aí o que que eu fiz? Eu peguei aquele gráfico que eu tenho divulgado até agora, né? Presta bem atenção, que nós vamos ter números parecidos com o que estão divulgando aí na televisão. Mas por quê? São pessoas más intencionadas? Não, são pessoas que não estão enxergando a inflexão. E eu também, ó, se você pegar aqui o meu modelinho e fizer os cálculos, eu não sei se o Ângelo está aí, né? O Ângelo já até chutou uma data, né? Eu fiz, quando é que vai ser 100 mil casos, 100 mil mortes no Brasil? Aí ele chutou uma data lá e calculou. E eu acredito que sim, porque ele é uma pessoa que entende de matemática, né? Mas também ele não está acompanhando, ele não tem esses números. Eu perguntei para ele como ele chegou nisso, ele falou que foi baseado aqui nesse meu gráfico. Como ele não tem os números, né, então ele não consegue fazer o que eu faço. Eu olho número a número e consigo ver o que está acontecendo. E eu tenho formação nisso, né? Afinal de contas, eu sou formado em ciência da computação, então, cientistas, entre aspas, né, por profissão. Ah, muito bem, o Ângelo está aí. E se você pegar aqui esses meus gráficos, foi o que eu fiz, eu não, eu postei sim, um pedacinho tá postado aqui. Desses cálculos aqui eu não vou explicar de novo, então quem quiser entender o que é esse aqui, 16 dias, né, é uma curva em que você demora 16 dias para dobrar. O 17 demora 17 dias e assim por diante até o 20. O 19 e o 19 era o que a gente estava acreditando como sendo mais próximo da verdade, né? Mas como houve essa mudança na última semana, então eu acho também que nem ele 19 nem o 20. Está tendo inflexão. Estou sendo otimista, é verdade. Mas se eu errar, a não ser que tenha já a segunda onda no Brasil, em que só a Inglaterra, né? A Inglaterra, quem fechou e abriu de novo? Hum, quem mais, além da Inglaterra? A Coreia do Sul, né, também, a a Alemanha teve, né, a Coreia do Sul também, eles fizeram uma quarentena dura e depois voltaram, aí começou a ter infecção de novo, até localizaram, ou seja, que os caras estão fazendo teste para valer. Eles viram que foi numa boate, né, num restaurante que contaminou um mundaréu de gente. Então, assim, eles voltaram a fazer um controle mais rígido da liberação. Então, lá, se você olhar aqui, aí eu projetei aqui o 19 e 20 dias. Então, ó, nós teríamos 100 mil mortes no dia 4 de julho, daqui um mês, né? Ou, se caísse para 20 dias, no dia 7 de julho. Eu não sei se dá para ver aí Ih, tive algum problema aqui. Vamos ver se... Vocês estão vendo aí? Parece que teve algum problema no vídeo. Deixa eu dar uma checada. Muito bem. Tá meio lerdo. Deixa eu só confirmar, tá ok. Então, assim, foi local aqui. Não? Deixa eu botar aqui a tela toda. Aí, enquanto eu confirmo que tá tudo ok. Ah, ok. Bom, quem perdeu não perdeu muita coisa, não. Ok. Beleza. Então, eu estava dizendo que se for no gráfico dos 19 dias para dobrar,
nós encontraríamos 100 mil mortos no dia 4 de julho, e se for 20 dias para dobrar, no dia 7 de julho. Mas como nós estamos vendo inflexão, então eu acho que não vai ser aquilo lá, não. Não vai ser essa curva, né? Vai ser esta curva. Percebe? Ó, eu deixei aqui o dos 20 dias, né? Para vocês verem. E olha, essa daqui já é a curva considerando a minha nova simulação. É óbvio que esses números aqui são teóricos, eu não estou prevendo que pode ter já a segunda onda enquanto está crescendo, o que seria o caso inédito no mundo, né? É, mas olha só, eu estou supondo que está tendo uma inflexão aqui nessa semana, ele para de crescer, ó, ele se separa do crescimento e vem para cá. E olha só que bacana, ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar, 60 mil mortos. Então, ó, vai ser um pouquinho mais que 60 mil. Nós nunca, a não ser que tenha uma segunda onda e percamos o controle, nós nunca vamos chegar a 100 mil mortos. Essa é a boa notícia. Tudo bem, vamos ter aqui um descontrole, vai dar uma explosãozinha, então a gente vai subir aqui de 60 para 70 ou para 80 mil. Por quê? Se a gente não continuar, se houver uma explosão, os governadores e os prefeitos vão endurecer, não tem jeito. Em Catanduva, ó, São Sebastião, né? Até ia botar aqui e acabei não colocando. São Sebastião é a primeira cidade, a minha cidade aqui, né? É a cidade que mais faz quarentena, que mais leva, que o afastamento, né, que o isolamento social funciona de verdade, ou funciona mais que as outras cidades. Ainda não é o ideal, mas é a melhor do estado. Até eu gostaria de que eu fosse um dos responsáveis por isso, né? Mas não, é o prefeito que realmente acreditou na, 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 nas, no susto, né, que os governadores aí estão dando os seus prefeitos, né, as equipes, né? Aliás, pelo menos isso é uma grande vantagem, né? Você vê que até o Crivella, né? Hoje eu estava vendo aí o noticiário, ele que é um negacionista também, né? Praticamente um negacionista. Hoje ele já disse que não vai flexibilizar o Rio de Janeiro. Então, assim, tem muita gente vendo esses números e ouvindo os cientistas, né? Que é o que eu sempre falo, se os infectologistas foram pegos de surpresa, e eu conheço vários, imagina os que não são. Né? Você vê que os matemáticos ficaram mais assustados, ó, o próprio Guedes, só fazendo aqui uma lembrança, enquanto vocês continuam olhando esse número aí, essa curva que eu fiz para acreditar, agora eu vou dar os dados dela. Mas o Guedes, ele só passou a acreditar, e o Veríssimo lembrou aí, né? Em que o governo federal está dando muito dinheiro, porque, né? Porque o, os matemáticos do Banco Central mostraram para o Guedes, falou, ó, o mundo está nessa situação. Aqui, ó, veja, né? Leia. Ele leu e acreditou. Então, apesar dos arroubos do Bolsonaro, mas se você, né, ele tem feito realmente, está dando dinheiro, não está dando para as microempresas ainda, ficou, por enquanto está na promessa, mas para as pessoas, muita gente recebeu, era R$ 200 inicialmente, né, que eles queriam dar, mas sentaram lá e discutiram e chegaram a uma conclusão de 600, e agora estão discutindo a continuação. Então, não tem jeito, não tem como fazer afastamento sem dar dinheiro para quem é para autônomo, né? Para as pessoas que trabalham
para ganhar o seu dia, né? Se não houver esse tipo de solidariedade, de distribuição de renda, eu até diria, não tem como. Vocês continuam vendo a curva aí, né? Essa azul aqui, ó, que está se aproximando dos 60 mil, ó, aproximando e passa um pouquinho, né? No dia 28/8, é 1º de setembro, né? Praticamente. Vamos. Agora que vocês acostumaram com ela, não é mais côncava, ela passa a ser convexa, né? Tendo aqui o ponto de vista, ok? Vamos ver a minha simulação, então. Gira, opa, tem que dar um clique aqui. Vamos lá. Eu só preservei aqui a coluna dos 20 dias, né? Só para a gente ter uma referência. Eu comecei aqui a gerar esses dados a partir do dia 22 de maio, que era para ter aqui para ter uma referência, né? Para eu poder comparar, né? Ver o que está acontecendo, ó. Eu posso ir comparando dia a dia. Como eu sei que esses dados aqui, que são os registrados e divulgados pelo Ministério, eles têm um erro intrínseco, então eu vou vendo aqui se eles vão mais ou menos, né, dentro de uma faixa aqui de 7 dias, pelo menos uns 2, 3 tem que bater, né? Ok? Então eu vejo aqui que não vai batendo muito bem, né? E aqui eu começo a minha simulação. Ó, eu quero fazer menos 3,5%, mas não no número de mortos. Eu tenho que fazer no número de dia, dos mortos por dia. Então eu tenho que ir reduzindo essa quantidade de mortos por dia, e aí eu somo com o dado anterior, do dia anterior, com a totalização do dia anterior. E aí eu tenho a minha simulação pronta e que vai gerar aquele gráfico com a curva convexa, né? Que é o que aconteceu com a China, aconteceu com os países aí que conseguiram, estão vencendo. Eu não vou dizer que venceram, porque tirando a China, e ainda assim a China ainda está correndo riscos, né? Como já falamos em outras lives. Ah, muito bem, bacana, Ângelo, fico feliz. Então vamos em frente. Mas o Ângelo é matemático, se ele entendeu, então vocês aí que não são matemáticos têm direito a não entender. Vamos lá então, aí eu dou um salto, né? Eu saio aqui do dia 29 de maio, aí eu venho aqui até o dia 6, que foi ontem, que foi o último dado aqui que eu tinha. Você vê aqui, ó, que eu não pus aqui o dia de hoje ainda, porque isso daqui foi feito um pouquinho antes da divulgação. A partir daqui, ó, esqueçam aqui esses valores. Ah, você vai falar, oh, mas hoje deu 1.300, aqui você já está com 800. Não, eu fiz, eu não estou aqui, como eu fiz eu peguei o começo e o fim da Itália, então eu fiz não é bem uma média porque é uma exponencial, né? Então eu peguei uma exponencial, uma curva só. O que precisamos fazer? Precisamos fatiar essas 9 semanas da Itália e ir de 3 em 3, por exemplo. Aí eu consigo uma simulação mais realista. Mas a ideia aqui não é fazer uma previsão mais próxima possível da realidade. É mostrar que aqueles números de 100, 150 mil mortos não vai acontecer, a não ser que aconteça um desastre. Por que não vai acontecer? Porque esses números já estão mostrando que estão diminuindo. E quem estava ouvindo a Globo News viu o próprio Mandetta falar isso, que o Mandetta não, o Gabardo, né? Em que aparentemente o Estado de São Paulo ele já tem dados que indicam essa inversão da curva para o Estado de São Paulo.
Eu não analisei o estado de São Paulo porque não ia dar tempo, né, para fazer uma live aqui. Aliás, essa live era para ser lenta, né, mas como várias pessoas apareceram e, e fizeram alguns questionamentos, viu, Laíde? Não fica triste não que a situação ela não está tão ruim assim quanto aparenta. Pode ser que piore, mas assim, as indicações até hoje, quer dizer, até antes da divulgação desse número, era de que estávamos próximos da inflexão. Mas vamos em frente, ó. Aí eu pus aqui alguns trechos da simulação, né? Até no 90º dia, que vai ser em 14/6, daqui uma semana, né? Domingo que vem, em que vamos estar aqui com uns 41 mil mortos, provavelmente. Depois eu fui de 100 até chegar. Ó, quando aqui dava 100 mil no 113º dia, em 7/7, né? Lembra que eu falei isso agora há pouco? Na verdade, ó, confirmando, né, esses cálculos aqui, o aproximado, ele vai dar em torno disso. Pode dar menos, pouco menos, ó, muito menos eu acho que não vai ser não tem como. Talvez um pouco mais. Sim, aí pode chegar até 60 mil, talvez. Eu acho que é razoável a gente esperar uns 60 mil aqui. Ok? E continua até chegar finalmente uma morte num dia e depois finalmente zero. E por essa simulação ainda é simplificada, mas com algum realismo maior do que o que estão apresentando por aí, nós chegaríamos vencendo, né, a Covid no dia 5 de novembro. Apesar de que nos dias anteriores aqui a gente já poderia relaxar bem, né, voltar ao cinema, inclusive, né? Apesar de que sempre vai ser complicado, né? Se a gente for analisar, o certo era o quê? Era você fazer como a China. Primeiro você vence e aí depois você abre. Você vê que a China, essa que é o erro, né, da equipe econômica do governo federal, né? Eles ficaram pensando na economia, mas eles não pensaram que vencer a Covid, né, vencer o vírus, era essencial. Você vê que a China, ela demorou 60 dias, 49 dias, né, assim, 60, em torno de 60 dias, vai, para vencer o vírus. E nós vamos levar, desde a primeira morte, 234 dias. Sendo que, na prática, nós entramos em quarentena antes de ter o primeiro morto. Percebe? Era para a gente ter vencido isso. Não era para ter briga entre governos estaduais e federal. Isso aí acabou com o país. Isso foi assim de uma falta de conhecimento mesmo, né? Você vê que a gente tinha lá o Mandetta, que nunca foi grande coisa, mas era muito melhor do que os que sucederam, né? E hoje nós temos um militar que ele pode ser excelente como manutenção, como housekeeping, sei lá eu, intendência, né, que acho que é a especialidade dele, logística, né? Aqueles militares todos podem ser excelentes de logística, mas não entende nada de matemática, não entende nada de doença, né? E isso vai acabar com o nosso país. Mas nós vamos ter aí muitos meses de recessão, mas pelo menos assim há um horizonte a ser vencido, né?
Muito bem. Eu acho que. Deixa eu dar uma olhada no que vocês escreveram aqui. Se ficou alguma coisa passada. Muito bem. Eu acho que. Puxa vida. Danou de novo? O que que aconteceu aqui? Eu tô achando que é o meu retorno. Vamos só dar uma confirmada para a gente poder encerrar aqui em paz. Deixa eu ver se eu. Essa daqui acho que era a última. Muito bem. Ok. A transmissão tá ok, né? Tô vendo aqui. Foi só para mim que apareceu. A internet está excelente. Acredito que o ponto de inflexão pode ser uma transição entre a contaminação de populações diferentes. Pode ser a transição entre os grandes centros e o interior. Bem lembrado, Luiz. É, uhum, isso. O Luiz aqui eles fez umas considerações interessantes, mas uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que as pessoas às vezes começam na confusão de população. Todo mundo acha aí, assim, parece natural você pensar que uma grande população vai sofrer mais, né, aparentemente, do que uma pequena população. E aí quer comparar. Então, quer comparar a população da França com o Brasil, né? Só que ninguém compara, por exemplo, a China, que tem 1 bilhão e 440 milhões de habitantes, com o Brasil, né? Não compara. Quer comparar o quê? Quer comparar os países da Europa, e quando compara a Argentina, por exemplo, faz as contas errado, né? Não sabe fazer conta. Então, assim, a gente é levado às vezes ao erro, né? O que que eu posso depreender do que o Luiz Vieira, né, está dizendo aqui? Campinas, por exemplo, ou mesmo São José dos Campos, ou qualquer outra cidade aí do grande ABC, o vírus ele se propaga com a mesma, não vou dizer velocidade, porque assim, o potencial de crescimento dele não depende se a cidade é muito grande. Em Catanduva, né, que tem. A hora que o vírus chegar lá, as pessoas não estão se cuidando muito, que a minha cidade está em um dos últimos, agora não é mais o último, ainda bem, mas está lá entre os últimos do estado. E o que, que quer dizer? Que quando a doença chegar para valer, vai se expandir barbaridade de rápido, né? Só que é o que eu disse no início, aí já é uma crença olhando números, né? Eu vejo lá os números da Itália, da China. Não vou, às vezes eu não gosto de citar a China porque falam que a China esconde números. A gente, no INPE, lá, a gente trabalha com a China desde 1988. Quando os chineses abrem os dados, eles abrem os dados. Eles não, eles escondem, mas não fica te dando má informação errada. Eles não fazem isso. Eles não te dão informação. Agora, quando eles falam os dados são esses, pode acreditar, os dados são esses. O chinês não mente. Eles podem não dar informação, né? Por questão estratégica, tal, que é o que acontece nos nossos projetos. Mas muitos brasileiros aí, muitos impianos, né, que trabalharam com os chineses, em um certo momento conseguiu a informação. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado quando fala da China, né? Ter muito cuidado. Muito achismo barato e mal feito e pouca informação, sabe?
não bate, as pessoas falam mal da China sem conhecer, né? Então é preciso, mas não que eu fale bem, eu falo mal do que eles são fogo, eles vêm dos interesses deles, né? Então, assim, eu acho que os brasileiros, no caso do INPE, às vezes, né, o Brasil em geral, negocia mal porque está pensando em levar vantagem pessoal. E aí não é o chinês que é ruim, é o negociador brasileiro que é mau caráter, né? Agora, quando você olha os dados aí da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, né? Então dá para você ver que, por exemplo, nos Estados Unidos, foram fechando, né, diversas cidades. O lockdown vertical, né? Vertical, mas não diria, não é vertical, né? Lá é regional. Então eles começaram lá onde surgiu inicialmente, me falha a memória agora, acho que foi em Nova York, né, um bairro de Nova York. Acho que nem foi em Nova York, não me recordo agora. Eles fecharam o bairro, né, a cidade. Era uma cidade pequena, fecharam. É aquela dos. Bom, esse lockdown deles, ele foi muito regional. Você vê que Los Angeles, né? Eu tenho eu tenho buscado uma missa, né? Mas aqui no Brasil tá meio difícil. Então a gente tem assim uns padres, não que sejam ruins, né? Pelo contrário, a gente tem muitos padres bons. E só que eu queria algo diferente e aí eu achei em Los Angeles tem lá uma igreja que eu conheci, apesar de que eu não frequentei missa lá, mas eles começaram a transmitir pela internet todo dia. Então eu para treinar é legal porque aqui em português, né, eu tô tendo uma certa dificuldade, eu acho que pela tensão, né, pela tristeza que a gente está vivendo, eu não consigo me concentrar muito bem, não. Então, eu ouvindo em inglês, o meu inglês ele não é maravilhoso, então eu tenho que prestar mais atenção. E eles têm uma homilia diferente também das nossas, a situação deles. Mas eu falei tudo isso para dizer que eles estavam em lockdown até a semana passada. E eles começaram a fazer missa presencial, né? Abriram lá, Los Angeles flexibilizou agora esses dias. E eu acho que é um erro, né? Eu ainda fico com medo, mas tem muito especialista aí que entende muito mais que eu dizendo que está ok, né? Então vamos aguardar, ok? Vamos, assim, eu acho então que as cidades, assim como no Brasil também, né? Enquanto São Paulo estabilizou, né? O número de mortos e está até aparentemente dando indícios de que vai ter uma inversão. Outros lugares, o Amazonas também, né, que teve aí uma explosão danada, fizeram lockdown lá e parece que o pessoal estava comentando, eu não chequei dados, estou acreditando no que eu ouvi. Parece que está reduzindo já de novo. Então eu acho que é isso. Hora vai entra uma cidade com explosão, a outra já está caindo, então uma vai compensando a outra. Mas eu acho que nas próximas semanas aí a gente vai ter uma inversão de fato, né, da curva, no Brasil todo. A não ser que comece a descambar, né, muita manifestação pró e contra, sabe? Esse é um tipo de bobagem, né? Infelizmente, é triste a gente tá enfrentando essa situação, né, de a favor, contra, e vai para a rua sem máscara. Não dá, né, gente? Tinha que ter um pouco mais de patriotismo, eu diria até, viu? Eu sei que alguns não vão concordar aí, mas paciência. A minha visão é essa e respeito quem não pensa igual, né? Democracia, sim, né? Cada um tem direito desde que não ofenda princípios básicos, né? A gente pensa e cada um pode pensar
da maneira que quiser, desde que não queira fazer ciência com opinião também, né? Porque de falsos filósofos já basta um que está nos Estados Unidos, inclusive, né? Gente, uma boa noite, muito obrigado. Se vocês tiverem comentários, comenta aí, porque aí na próxima live eu já tento incluir as dúvidas, as afirmações, e aí eu tento achar contra-afirmações, e que, às vezes as pessoas levantam possibilidades, né, de que em tal lugar está vencendo, criou uma vacina, criou um novo remédio, e aí a gente vai checar os dados. Né? Por enquanto, infelizmente, a gente checa os dados e vê que tudo é mentira. Né? Mas quem sabe, mais cedo ou mais tarde, alguém vai encontrar uma cura, um remédio, uma coisa do tipo. Né? Ok, uma boa noite. Até, quem sabe, amanhã. Se tivermos boas notícias, né? Porque de más notícias já está muito cheio. Tchau.